Senhor, mas o Mistura Gospel está no ar para louvar o nome do nosso Deus. Veja no programa de hoje. Entrevista com a adoradora Aline Barros. Depressão. Será que isso é coisa de crente? A adoradora que você confere agora no Mistura Som tem mais de 15 anos de ministério e um Grammy no currículo. Confira a entrevista com a Aline Barros. Com apenas 2 anos de idade, Aline Barros já acompanhava seu pai nas canções que ele tocava. Aos 14 anos, gravou sua primeira canção, Tua Palavra. Mas foi com a música Consagração que Aline tornou-se conhecida em todo o Brasil, tanto no meio gospel quanto no secular. Aline chegou a cantar em programas como o de Hebe Camargo, Xuxa e o Criança Esperança. Seu ministério tem se estendido por toda a América Central e do Norte, sendo uma bênção. Águas que fluem do coração do Senhor. Diga fontes eternas. O que aconteceu comigo foi um milagre, né? Diante da palavra dos médicos, o que eles passaram para mim foi que eu, durante os 5 meses, teria que ficar de boca fechada, sem poder cantar, porque se eu tentasse cantar alguma coisa, de repente poderia me dar um problema muito mais sério e eu até perder a minha voz por completo. E eu, diante daquela situação, o meu socorro realmente é o Senhor Jesus, né? Ele que realmente opera milagres na nossa vida. E eu sempre cantei aquela canção Deus do Impossível e pude ver assim o Deus do Impossível agindo na minha própria vida, né? E foi assim tremendo por uma palavra do meu Deus, porque é a palavra de Deus que prevalece nas nossas vidas. E eu crendo nessa palavra, debaixo dessa palavra de Deus para mim, de que eu iria ser restaurada, né? A gente orando, meu esposo declarando a cura sobre a minha vida. Coloquei minha fé em ação, entrei no estúdio e abri a minha boca e comecei a louvar o Senhor. À meia-noite, como fizeram Paulo e Silas, né? E eu louvo muito a Deus, porque foi no trabalho Fruto de Amor que eu tive mais dificuldade pelo problema que eu estava na voz, né? Entrei no estúdio, consegui gravar e foi com esse trabalho que nós ganhamos o Grammy Latino. Deus me presenteou, assim, foi realmente um selo de Deus na minha vida, né? E assim, eu vi como se a minha vida fosse um livro, Deus assim virando a página e começando uma nova história, uma nova fase no meu ministério, na minha vida. Enfim, tudo que eu tenho vivido hoje em Deus faz parte de um novo mover de Deus sobre a minha casa. O Ministério Louvor Sem Fronteiras nasceu no coração do meu esposo, alguns anos atrás, com um projeto social que se chama Saúde 10 Fome Zero. Moramos 1 ano em São Paulo e esse projeto nasceu lá, onde a gente tinha arrecadado várias camisetas, né, vários esportistas, não só jogadores de futebol, mas de outras modalidades, doavam seus materiais, os jogadores doando suas camisas autografadas. Tem um site onde a gente faz leilão desse material em cestas básicas. Então, quem dá o maior número de cestas leva a camiseta ou seja lá o que estiver sendo leiloado. E a gente ajuda instituições de crianças, né, famílias carentes também. Nós ajudamos dessa maneira, levando alimento, chegando lá, levando uma palavra viva de Deus, né, levando o pão vivo que é Jesus. Então a gente dá o alimento físico, mas levamos o alimento espiritual para saciar a fome e a sede desse povo que está sedento, que está faminto por Jesus, né? Buscando algo para preencher o vazio dos seus corações, não sabendo como. E nós que temos a resposta, temos ido e temos feito, assim, uma obra muito linda. Minha paixão está em ti, Senhor. Jesus, quero te adorar com um coração sincero. Jesus.
esses nossos jovens serem verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Eu acho que só falta, sinceramente, disposição no coração deles, sabe? Entender realmente o chamado e o propósito de Deus para a vida deles. Então, jovens, adorem ao Senhor de verdade, porque os olhos de Deus, os olhos do Senhor estão passeando sobre a terra, procurando aqueles que realmente são adoradores, né? Que têm um coração realmente em Deus, para Deus, sabe? Esse é o tempo. Esse é o momento em que Deus tem chamado a muitos jovens para que realmente se disponham a fazer a obra de Deus como nunca antes, sabe? Essa força que o jovem tem, essa coragem, né, que os jovens têm, essa determinação, essa vontade de vencer, essa garra que existe dentro de nós que somos jovens. Se a gente canalizar tudo isso para o Senhor, meu Deus, a gente vai conquistar muitas coisas para o reino de Deus. A gente vai fazer a diferença nesse tempo e nessa geração. Quero te adorar com um coração sincero. Aleluia, aleluia. Todo o povo de Deus. Para todos vocês eu deixo o meu beijo, o meu carinho. Peço a vocês que estejam orando pela minha casa, por esse projeto social lindo e abençoado que nós temos, que está ardendo assim no nosso coração. Então que Deus abençoe vocês mais ainda. O meu beijo gostoso para todo mundo. Os céus declaram a tua grandeza. Geração de apaixonados. Você mudou meu jeito de pensar. Você mudou meu jeito de agir. Me deu sentido. Você está comigo 24 horas. E ainda assim é muito pouco. Você plantou em mim a semente da eternidade. Pra te adorar, apaixonado, apaixonado por você, Senhor, estou apaixonado, apaixonado por você, Senhor, Todo mundo um dia já acordou mal-humorado, achando que a vida não é lá grande coisa. Mas até que ponto? Isso é uma tristeza normal ou será depressão? E vem cá, depressão é coisa de crente? Os dias vão mudando de cor. Começam a se tornar pesados, difíceis de serem carregados. O riso fácil já não é tão fácil assim. E o que antes gerava alegria, hoje é apenas uma sombra. Esses sintomas são bem conhecidos pela missionária Vivian, que em 2000 descobriu que estava com depressão. A princípio, um diagnóstico pouco esperado, principalmente para quem tem uma vida cristã equilibrada. Vivian, há quanto tempo você descobriu que você tinha depressão? Bom, eu fiquei viúva em março de 99 e, por uma contingência da vida, eu fui adiando tratar do meu luto, né? Quer dizer, peguei o meu luto, coloquei numa caixinha, deixei lá. Tinha uma série de necessidades urgentes que me fazia... Não dava para parar para pensar um pouquinho nisso. E 2 anos depois, uma série de fatores desencadearam um momento onde eu precisei parar e lidar com isso, tá? Precisei parar e me olhar no espelho e falar, peraí, o que está acontecendo? Eu não estou bem, eu tô infeliz, eu não estou me sentindo em paz comigo mesma, eu não estou gostando do que eu faço, eu não tenho prazer em viver, então alguma coisa está errada. A depressão foi um momento assim, foi o momento mais triste que eu já passei na minha vida. Quase 5 anos, na verdade não foi 5 anos, foi quase 5 anos, porque no finalzinho dela eu voltei para a igreja, aceitei Jesus de novo, de verdade mesmo.
Mas no início foi sofrido demais, porque ninguém sabia o que era. Na minha casa nunca tinha tido um caso de ninguém com depressão, ainda mais eu novinha, na flor da idade, entrar em depressão. Foi assustador para minha mãe, né? E para as pessoas da minha casa, porque ninguém imaginava que eu estaria com depressão. O que te fez realmente procurar um médico e falar, não, eu acho que eu estou com depressão? Como eu te disse, eu comecei a ter disfunções físicas. De fato, a depressão, ela de repente, você começa a trazer para o seu organismo, né? Quais disfunções? Somáticas. A principal dela é um desânimo. Eu estava realmente chorando muito. Por que o choro é muito comum no depressivo? Porque você tem que ter uma via física de escape. A depressão, classificada nos manuais de diagnóstico psiquiátrico como distúrbio do humor e da afetividade, já é considerada um dos males do século XXI, atingindo cerca de 6% da população, sendo a segunda causa de mortes depois de acidentes automobilísticos. O transtorno depressivo é uma doença basicamente do humor e os sintomas predominantes são de tristeza, de desânimo, de pensamentos negativos, sentimentos de culpa, uma lentidão psicomotora muito grande, a pessoa perde o prazer pela vida, perde a vontade, perde a alegria, perde o apetite ou às vezes se alimenta em excesso, tem também transtorno no sono, ou falta de sono, ou sonolência excessiva, e traz uma série de transtornos também orgânicos. Não se sabe ainda com segurança se as alterações metabólicas são a causa da depressão ou se são o efeito de se estar deprimido. O que acontece é uma diminuição de alguns neurotransmissores, um ou mais, não na circulação, mas sim em áreas cerebrais chamadas de sinapses. São os intervalos entre os neurônios e é onde passam os neurotransmissores que propagam os estímulos nervosos. Então, o neurotransmissor mais badalado nos quadros depressivos é a serotonina. Além da serotonina, pode ocorrer também alteração na noradrenalina e na dopamina. Se uma depressão traz uma deficiência de um ou mais neurotransmissores, então a pessoa pode apresentar ou a depressão ou o transtorno obsessivo compulsivo, que é um outro transtorno psíquico, ou ainda a síndrome do pânico. Então, são 3 quadros patológicos que se desencadeiam em função da mesma queda dos mesmos neurotransmissores. A vida, ela exige de nós sempre comportamentos, respostas, responsabilidades. Passamos por situações, muitas vezes, que nos constrangem, nos oprimem, que roubam a nossa felicidade, vamos dizer assim. Isso é de todo mundo. Compreender isso é compreender que o ser humano é limitado. O ser humano ele carece do apoio, ele não tem forças muitas vezes para coisas que são além das suas condições. Mas será que o cristão também pode ter depressão? Eu pensava que era demônio e minha mãe queria fazer libertação comigo na igreja. E a gente foi fazer libertação, não aconteceu nada. E o pastor leva a sua filha na igreja, ela está com problema emocional. Porque nós, evangélicos, nós que temos uma cultura cristã, a gente tem uma facilidade enorme de espiritualizar tudo. Então, eu comecei a procurar algumas coisas erradas no meu espírito, na minha relação com Deus, alguma coisa errada, porque eu não estou feliz. Né? Também comecei a pensar na possibilidade de eu ter uma disfunção tiroidiana, falar, quem sabe a minha tiroide, enfim, tudo menos olhar no espelho e falar, olha, você está depressiva, porque isso é uma bomba para quem tem Jesus no coração. Né? Isso não funciona. Achei que a terapia me ajudaria, mas ficou patente que eu precisaria de medicação. E como o psicólogo não tem autorização, não é a área dele, aí eu procurei um psiquiatra, fiquei por 6 meses me medicando. O que a medicação fez? A medicação, de forma química, ela organizou o meu nível de serotonina. O crente depressivo é semelhante ao profeta Elias ou profeta Jeremias, que escreveu até um livro só de lamentações, só de perdas. E será que depressão significa falta da presença do Senhor na vida do cristão? A depressão é uma doença.
não é um estado de espírito, é uma doença da alma. E como doença da alma, precisa ser tratada, assim como a doença do coração, doença no fígado, a doença nos rins, ela precisa ser tratada, até, em alguns casos, com medicamentos. É importante a predisposição genética, na maioria dos casos, quando aparece algum paciente com depressão, quando nós fazemos a pesquisa dos antecedentes familiares, nós encontramos várias pessoas na família, mais próximos ou mais distantes, mas que também desenvolveram um ou mais quadros depressivos. Tem também o fator ambiental, a história de vida, as dificuldades pelas quais a pessoa passa. Tem quadros depressivos que às vezes a pessoa se recupera até sem tratamento. As depressões leves, principalmente as depressões reativas, que ocorrem em função de uma perda de um ente querido, perda do trabalho, um aumento de estresse muito grande, e depois aquela situação, com o tempo, deixa de provocar um sofrimento tão grande, a pessoa vai se recuperando gradativamente. Mas as depressões ditas endógenas, aquelas depressões onde não se encontra uma causa, às vezes a pessoa está num momento bom da vida e de repente entra num quadro depressivo. Então esse sugere uma gravidade maior e necessita de um acompanhamento psiquiátrico, medicamentoso, à base de antidepressivos, para que restabeleça a normalidade. E é importante também que se faça um acompanhamento psicoterápico. Aos 15 anos, minha mãe fez meu aniversário, né? Eu ia fazer uma festona de 15 anos, meu sonho era fazer uma festa de 15 anos. Assim, eu fui, de vez de você ir princesinha, né? Com vestido redondo, todo arrumadinho. Eu fui com a roupa toda rasgada, toda pintada de preto, assim. E nessa época dos 15 anos, eu entrei no período de querer o mundo das drogas, me revoltar mesmo, falar, eu tô revoltada. Aí eu comecei a ir para muito show de rock, fumava maconha um pouquinho, e chegava dentro de casa, chorava, queria me matar porque eu tô fazendo isso, por que minha mãe tá fazendo isso? Quando eu pensava que Deus não estava comigo, Deus estava comigo. Deus me livrou de muitas coisas, de morte. Eu vejo mais em morte e, assim, ter relações sexuais com alguém. Acho que Deus pôs a mão aí nessas duas coisas. Porque eu passei por muita coisa, assim, sabe? Já tentei me matar várias vezes. Como é que a igreja lidou com isso? A igreja, Camila, a igreja é muito despreparada para lidar com estas áreas, né? A gente sabe disso. Aliás, todas as doenças de alma, talvez por ser uma coisa muito nova ainda, quer dizer, e até muito pouco tempo, tudo era origem do pecado. Quando você está, de fato, depressivo, você está com o seu espiritual fragilizado, naturalmente, com todas as suas áreas. De repente, você começa a acreditar nisso. Sabe? Você começa a acreditar que o problema é espiritual. De repente você começa a acreditar realmente que você está em pecado, que Satanás está te oprimindo. É certamente uma maneira de se caracterizar como se fosse uma falta de fé. Não é isso. A doença de coração não é falta de fé. A doença chamada depressão não é falta de fé. É difícil de perceber que a pessoa está doente. Só se percebe algum tempo depois. E a própria pessoa também não se sente doente. O sentimento de culpa é muito grande. Ele encontra uma série de razões para estar desanimado, para estar triste, porque a vida é sem graça, porque não tem razão de ser, porque está tudo muito ruim, porque o mundo é muito violento, porque o salário está ruim. E fica parecendo realmente que a vida é tão ruim, não que ele está doente. E é uma pessoa extremamente resistente ao tratamento. Ele não tem vontade de nada, nem mesmo de se tratar. Todas as pessoas que são tendenciosas à tristeza, à solidão, a ficarem isoladas, devem ser cuidadas. Essas pessoas são naturalmente fragilizadas e precisam disso. A tristeza do depressivo é diferente da tristeza que as pessoas sentem por uma situação. Você está triste, você está chorando porque você está ruim, porque você está depressivo. As pessoas que estiverem tendo alguma indicação, por exemplo, uma tristeza muito grande, não quer comer, não quer nem tomar banho,
não quer sair, já está num grau um pouco adiantado. Se está sentindo que está muito triste, não está tendo vontade de ir à igreja, nem ler a Bíblia, está procurando ficar isolado, procure um psicanalista. Procure um psicanalista. Se você é evangélico, de preferência um crente, um evangélico, porque aí você se situa melhor. De modo geral, o tratamento é feito por medicamentos. Por quê? Porque o cérebro está em disfunção. Então, é preciso medicamentos para ajudar o cérebro a organizar-se, enquanto órgão que tem uma função. Agora, se o quadro depressivo não for tão grave, for mais brando, uma psicoterapia pode ser uma ajuda interessante. Agora, o importante é ver que a família, quem está ao redor do deprimido, também tem uma importância muito grande, né? De apoiar e de compreender o quadro. Muitas vezes as pessoas que não têm muito conhecimento do assunto forçam a pessoa que está num quadro deprimido a reagir, achando que a pessoa tem força, só que não quer usar essa força para reagir. Mas a verdade é completamente diferente. A pessoa ela fica prostrada, ela não tem força, não tem condições por ela mesma de reagir a essa situação. Eu não tive apoio na minha casa, não tive apoio da minha família, porque hoje ela sabe o que é, né? O que eu tive mesmo. Só que naquela época ela achou estranho e ela não me apoiava. É muito importante que haja um ambiente familiar harmônico, que ele tenha, dentro da família, dentro do seu próprio estilo de vida, razões e motivações para ele querer viver. Porque a maior preocupação nossa na depressão, quando ela se agrava, é a vida se tornar cansativa. Daí as ideias suicidas ou mesmo as tentativas. Ele não vai dar conta de reagir a um apelo, um simples apelo de reaja, por exemplo. Ele não tem condições de fazer isso. Então a família tem que ouvi-lo, cercá-lo de atenção, mas com paciência, levá-lo a um médico ou a um psicólogo para fazer um diagnóstico preciso e assim iniciar um tratamento. Ou seja, é preciso ser mais apoio do que cobrança. Eu tenho ficado assim extremamente preocupada com o nível de idade cada vez menor de adolescentes, de jovens que reclamam com sintomas de depressão. A depressão ela pode atingir até um bebê, né? Isso já é comprovado. O que só comprova que ela é uma disfunção meramente física, detonada por fatores circunstanciais. Em dezembro de 2004, eu voltei para o Senhor e depois daí, assim, eu ainda continuei tomando remédio, mas aí foi de pouquinho em pouquinho, fazendo libertação na igreja, acompanhamento pastoral e com remédio, né, com o médico, até parar. Aí eu parei de tomar o remédio, o pastor continuou me acompanhando e eu tô liberta. Tristeza todo mundo tem, mas não mais com depressão. Tá amarrado em nome de Jesus. E também tem uma música de David Keelan que naquela época eu ouvia direto, que era sucesso assim, na época em Conquista. E fala assim, foi transformado meu pranto em festa, minha tristeza em alegria. Essa música é minha agora. Meu pranto em festa tem transformado minha tristeza em alegria. Porque sei em quem tenho crido. A confiança no nosso Senhor é a base do caráter cristão. Existe algo que te deixa mais feliz do que saber que alguém confia completamente em você? Se nós nos sentimos assim quando sabemos que somos dignos da confiança de alguém, imagina então o nosso Deus, que é nosso Pai. O Senhor está com a mão estendida para você, por isso estenda a sua mão de fé e segure na dele, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Uma semana cheia da confiança no Senhor e até a próxima.